Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mensagem da Última Hora, meu caro amigo, amiga, irmão, irmã, inscrito ou ainda não inscrito no nosso canal. Conforme o nosso objetivo, conforme o objetivo desse nosso canal, que você deve ter conhecido ao assistir o vídeo que tratamos da apresentação desse canal. De acordo com o objetivo, nós vamos trazer através desse vídeo uma breve reflexão importante para a nossa vida espiritual, para o nosso posicionamento espiritual como cristãos, como leitores da Bíblia Sagrada e como aqueles que professam ser crentes em Jesus, crentes em suas sagradas escrituras. Nós vamos trazer aqui uma reflexão com o tema multidão ou discípulo. De que lado você está? De que lado eu estou? Tendo estas duas opções, de ser multidão, mas também de ser discípulo. De que lado nós estamos? E vamos ver isso naturalmente, como em todo o conteúdo que temos trazido nesse canal, a partir de referências bíblicas, referências nas Sagradas Escrituras. Como já dissemos na apresentação, em todos os outros conteúdos, incentivamos você a examinar as Escrituras juntamente conosco, fazendo uso da sua Bíblia, com tudo aquilo que nós vamos apresentar aqui. Então, nós vamos para a primeira Escritura, que está em São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado, em outras palavras, a oportunidade de herdar o reino dos céus, de tornar-se um cidadão dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Eram homens simples, pescadores, pescavam para ganhar ali o seu pão de cada dia. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Jesus estava, portanto, aqui, escolhendo e chamando, elegendo cada um dos seus discípulos. Lembremos que a nossa proposta aqui, nosso objetivo com essa reflexão, é vermos a diferença entre multidão e discípulo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus se compadeceu do povo. Jesus é amor. É o exemplo. Ele é o amor. Então, ele é um exemplo para nós de atitudes de amor, de compaixão,
E ele, vendo aquelas pessoas ali enfermas, oprimidas, ele sentiu compaixão dessas pessoas, começou a curá-las, libertá-las. E a sua fama correu por toda a Síria, que Jesus, as bênçãos de Jesus que ele estava realizando naqueles dias, em dias que havia ali muitos religiosos, mas Jesus os superava, Jesus manifestava ali poder que o povo não conhecia até então. Nós vamos ver isso aqui nas referências a seguir. E traziam-lhe todos os que padeciam. Então o povo começou a saber, tomar conhecimento, e começou a formar ali a multidão. E eles começaram a trazer todos os que padeciam, os acometidos de várias enfermidades, tormentos, os endemoniados, os lunáticos, paralíticos, e Jesus os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. São Mateus capítulo 4, versículos 17 até o 25. São Mateus capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, isso aqui já é uma outra passagem, você pode ler o capítulo todo que você vai ver de que se trata o assunto. Nós vamos tirar aqui alguns destaques para que a gente poder formar aqui o contexto da nossa reflexão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Em alguns momentos, Jesus, você vai ver nas passagens bíblicas, Jesus às vezes se afastava da multidão porque ele queria ter esse momento com os seus discípulos. Em outros momentos ele se afastava completamente, ele ficava só. Como foi aquela passagem de quando depois os discípulos se afastou também dos discípulos e depois ele veio andando sobre as águas, não é? Então, Jesus também tinha os seus momentos em que ele precisava se afastar para se aliviar, né? Mas vamos em frente. São Mateus capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, o discurso que ele estava fazendo, você pode ler, São Mateus capítulo 7, você vai ver de que se trata. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram pessoas intelectualmente de nível elevado, eram as pessoas que sabiam ler e escrever ali daquele tempo, né? E eles eram separados, atendiam ali, assistiam ali os reis, pessoas importantes, porque eles eram pessoas separadas, mas eles eram reprodutores daquilo que tinha sido escrito, registrado, né? Agora, Jesus era diferente. A autoridade de Jesus era diferente. A autoridade estava nele. Ele era o autor dessa autoridade. Ele era o autor de todo o poder. Ele tinha em si todo o poder. E você pode ver, nós não vamos entrar nessa questão aqui, porque aqui no canal você encontra o porquê que Jesus tinha tanto poder assim. Assista os vídeos que fazem parte da playlist Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E ali você vai ver o porquê Jesus tinha toda essa autoridade que a multidão percebia, que a multidão ficava extasiada. Mas vamos em frente. São Mateus capítulo 8 e o versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Nós vamos trazer algumas referências só aqui, mas se você pegar ali São Mateus, São Marcos, São Lucas, você vai ver que em alguns acontecimentos o relato é o mesmo, mas eles têm relatos diferentes ali, sempre tinha multidão
acompanhando Jesus. São Mateus capítulo 9, versículo 33. E expulso o demônio, falou o mudo, a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Então, quanto mais aconteciam os milagres, mais pessoas se aproximavam de Jesus. Mais pessoas necessitadas, desejosas de receber as bênçãos de Jesus, se tornavam seus seguidores. Mas seguidor é diferente de ser discípulo. Professar que segue a Jesus, que ama Jesus, é diferente de ser discípulo. E nós vamos ver aqui por que é diferente. São Mateus capítulo 14, versículo 14. E Jesus seguindo, e Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Então Jesus não negava a quem pedia, ele atendia. Ele atendia. Se a pessoa chegava diante dele e pedia, Jesus, me ajuda, eu estou doente, eu preciso de cura, estou magoado, estou arrebentado, estou arrasado, estou depressivo, enfim, as dificuldades que tinha, estou tendo uma série de dificuldades dos problemas que apresentava ali para ele, e Jesus os curava, os libertava. Né? E isso fazia com que a multidão aumentasse cada vez mais, que a fé das pessoas se espalhasse, as pessoas passavam a ter fé nele, crer para receber esses benefícios, essas bênçãos que ele dava para quem o pedia. São Mateus capítulo 14, versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, que as pessoas andavam de cidades, você pode ver em referências bíblicas ali, que as pessoas saíam de uma cidade e iam para outra, caminhando atrás de Jesus, né? Seguindo a Jesus, essa multidão. Então, chegou nesse acontecimento aqui, e não foi uma só vez que houve multiplicação de pães, a Bíblia fala, né? Mostra mais de uma multiplicação de pães registrado na Bíblia. E esse foi uma das vezes. Então, nessa vez, ele mandou que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães, 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, que eram pessoas que estavam próximas dele, e os discípulos à multidão. São Mateus capítulo 14, verso 19. São Mateus capítulo 13, versículos 34, 35 e 36. E tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão. Tudo isso o quê? Leia, né? Indicamos que você leia São Mateus capítulo 13, nós não vamos ler aqui o capítulo todo, apenas trazendo esses destaques aqui, porque agora a gente já vai começar a ver a diferença entre multidão e discípulo, que essa é a nossa ideia, é a nossa proposta aqui, para essa nossa reflexão. Então, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhes falava sem parábolas. Então, tudo que quando Jesus curava, aquilo era simples, era claro, não precisava explicar nada. Né? Então, ele curava, eles vinham, pediam cura, e ele curava. Pediam a libertação, Jesus falava com eles ali para promover a fé deles e os libertava. Né? Ele fazia ali, vamos dizer assim, um trabalho de aproximação daquelas pessoas, e as pessoas vinham com fé e recebia a sua cura, recebia a sua libertação. Mas tinha um momento em que Jesus pregava, como nós vimos lá no comecinho, a mensagem do reino. E por que pregando a mensagem do reino? Porque Jesus estava escolhendo ali súditos para o seu reino. Pessoas que ele queria próximos dele para levar para si, para se tornarem discípulos dele, cidadãos do reino dos céus. Esse era o objetivo dele, para receber perdão dos pecados, para haver mudança de vida, mudança de comportamento. E quando ele falava, ele se dirigia à multidão, ele não explicava, ele falava por meio de parábolas. E isso era um cumprimento das Escrituras,
versículo 35, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus falava coisas ali, mistérios, segredos, desde a fundação do mundo, mas falava por meio de parábolas. E aí, quem ouvia não podia compreender. Agora, por que ele fazia isso? Nós vamos ver isso aqui. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Despediu a multidão e foi embora. Mas os discípulos continuaram seguindo. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. São Mateus capítulo 13, ele explica para os discípulos, ele explica a parábola do joio e do campo. Isso não foi uma única vez. Há outras parábolas. E sempre que ele falava em parábolas, os discípulos, naquele momento ali que ele estava falando, também não compreendiam, mas depois ele se reunia, se reservava com eles, e a eles ele explicava. Para eles, ele explicava. E isso tem uma razão. Nós vamos ver aqui. São Marcos capítulo 4, versículo 33 e 34. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, veja que Jesus falava em parábolas para a multidão. Eles ficavam sem entender nada. Foi quando, como ele disse, não é? Quem comer da minha carne, não beber do meu sangue, foi um escândalo. Foram todo mundo embora. Mas existe um objetivo para que Jesus fizesse isso. Aqui nós vamos ter uma outra escritura em São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 10. Vamos a ela. E acercando-se dele os seus discípulos, ou os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Por que o senhor fala por parábolas com eles, Jesus? Senhor. E ele respondendo, disse-lhes: porque a vós, discípulos, escolhidos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Os discípulos ouviam diretamente dele os mistérios do reino dos céus. Jesus os escolheu, ele os escolheu, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então Jesus curava o físico deles, mas eles não estavam abertos a receber a cura espiritual. A multidão que acompanhava Jesus estava interessada nas bênçãos, interessada na cura, na libertação de seus problemas físicos, no recebimento de bênçãos materiais. Mas, quando Jesus falava sobre converter-se, deixar as tradições, costumes e outras coisas que não combinam com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, aí não. Aí eles queriam voltar para os seus evangelhos fundamentados em leis de homens, em ideias de homens, em filosofias humanas, mas não aceitava a palavra, não aceitava a Bíblia, não aceitava
a mensagem da última hora. Essa é que é a grande diferença. Jesus sabia disso. Aqueles a quem ele chamou, ele conhecia. Então, a estes ele abria os mistérios. Mas a multidão, interessada somente nos benefícios, mas que não queria receber, se recusava a receber um evangelho fundamentado nas Sagradas Escrituras, a esses ele continuava falando por parábolas. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. São João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Ele tem vida eterna. Não é que vai receber vida eterna, mas tem. Dentro dele tem a semente da vida eterna. E é por ter a semente da vida eterna é que ouve a palavra de Deus, que crê naquele que enviou. Então pode ouvir os mistérios, os segredos de Deus e compreende. Não está interessado somente como a multidão estava, somente nos benefícios, somente em cura, em libertação, em prosperidade, em bens materiais. Não. Discípulo não tem interesse. Claro que isso é muito bom. Claro que os discípulos se maravilhavam ao ver pessoas serem curadas, libertas, receberem benefícios materiais, como multiplicação dos pães, prosperidade e assim por diante. Não é? Claro que eles se maravilhavam com aquilo, mas a sede deles não estava relacionada somente a isso. A sede deles estava em sentar com Jesus e pedir para que ele lhes abrisse o entendimento, e ele abria. Então, quem ouve as palavras de Jesus e crê nas palavras, tem vida eterna. Tem vida eterna porque crê. Creu porque tem vida eterna, porque tem semente dentro dele que combina com a palavra. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. De sorte que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Aquele que tem dentro de si a semente, que não é multidão, que não está somente do lado da multidão, que quando não entende vai embora, que quando percebe que não consegui entender, larga tudo, vai embora, volto para a minha tradição, volto para a minha religião organizada, volto para os meus costumes pagãos, misturado com religião, que é o que nós temos hoje nas organizações, nas igrejas, uma mistura de fundamentos bíblicos distanciado da verdade, misturado com costumes pagãos, é o que temos hoje. Mas as pessoas se asseguram nisso e querem ficar com isso no que se refere à palavra e recebendo apenas os benefícios de Jesus. São discípulos quem tem esse tipo de comportamento? Não, é multidão. Discípulos são aqueles que sentam com Jesus e Jesus, Senhor, eu não compreendo as Escrituras, eu não compreendo esse mistério, eu estou ouvindo, creio, mas não consigo compreender. Sabe o que acontece com esses discípulos que desejam ouvir, que mesmo que não compreendem, não desistem, não vão embora como a multidão vai, mas que fica ao pé de Jesus, que pede para que Jesus abra-lhes o entendimento, para que eles compreendam as Escrituras. Sabe o que acontece? Acontece o que São Lucas diz em capítulo 24, versículo 45. Jesus abre-lhes o entendimento. Abre-lhes o entendimento para que eles compreendam as Escrituras. Essa é a grande diferença entre multidão e discípulo. Essa é a grande diferença. Então você quer identificar-se, quer saber de que lado que você está? Se você está do lado da multidão ou se você está do lado do discípulo? Quer saber? Quer identificar-se?
Se você está agindo como multidão, não digamos que você seja a multidão, mas nesse momento você pode estar agindo como multidão, tendo dificuldade para abrir mão daquilo que você tem na sua organização religiosa, na organização que você frequenta. Você quer identificar-se de que lado que você está? Ouça, acompanhe o conteúdo que está aqui nesse canal e peça a Deus que abra o seu entendimento para que você possa compreender os mistérios do porquê batizar-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Os mistérios de Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Isso você pode conferir, está tudo fundamentado nas Escrituras. A mensagem da última hora, o mensageiro da última hora, você pode não estar compreendendo, mas não tem atitude como multidão, tem atitude de discípulo. Peça a Deus, Senhor, abra o meu entendimento, Senhor, eu quero compreender isso. Se você pedir, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Estamos certos que Deus há de abrir o seu entendimento e você vai compreender as Escrituras. É o nosso desejo, é o desejo da nossa alma. Desejamos que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração, que abra o seu entendimento para que você possa compreender as Escrituras como aqueles discípulos compreenderam e que você possa tomar a sua decisão, porque a promessa de Jesus foi que ele voltaria a buscar pessoas que tivessem a fé dos discípulos. Ele prometeu para eles que ele voltaria a buscar e levar aos céus. Ele não vai levar nenhum seguidor, ninguém que tenha atitude de multidão. Ele vem buscar discípulo. Ele vem buscar quem tem atitude de discípulo. Ele vem buscar aqueles que têm o entendimento aberto. Nós poderíamos alongar aqui, trazer muitas outras escrituras a respeito de Jesus abrir o entendimento. Mas se você é um leitor da Bíblia e se você continuar acompanhando esse canal, nós vamos voltar a tratar desse assunto e cremos que Deus, em sua soberania, em sua misericórdia, com a sua compaixão para com aqueles que desejam ouvir a palavra de Deus, desejam compreender a palavra de Deus, Ele, e somente Ele, pode abrir o seu entendimento para que você possa receber essas verdades e essas verdades possam alimentar e você ser reconhecido como uma semente, reconhecer-se como um eleito, chamado por Deus pela mensagem da última hora. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade. Até breve.